Professor Celso, se tem um alimento que é popular no mundo inteiro, é o tal do ovo de galinha, né? Isso aí, Antoniela. Nos 4 cantos do planeta, todo mundo come ovo. É isso aí. E aqui no Agrofag nós já falamos sobre esse assunto de diversas formas. Vamos relembrar algumas delas aqui? Olha só, então nessa reportagem a gente mostrou uma granja onde é comum as galinhas botarem ovos com 2 gemas e nós explicamos o porquê, né? Normalmente isso é explicado pelo estresse da galinha. Que ocasiona aí ovos com 2 gemas então. 2 gemas. Isso mesmo. Nessa outra reportagem, recentemente, a gente mostrou a lei, então, né, que exige que os ovos tenham data de fabricação e validade. É uma informação curiosa. Muita gente não sabe que o ovo tem validade. E tem, né? Mas tem. É isso aí. E hoje chegou o momento da gente falar sobre o preço do ovo de galinha, que aumentou muito nos últimos dias. Nos Estados Unidos, 1 dúzia de ovos está custando mais do que o dobro do normal. E no Brasil, o aumento em algumas cidades foi de mais de 20%. Mas será que existe alguma relação entre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Os americanos estão passando por uma crise de gripe aviária. E aqui, o que explica esse aumento no preço dos ovos? Vamos ver a reportagem. O Brasil é o 3º maior produtor de carne de frango do mundo. Em 2024, o país produziu 14 milhões e 900 mil toneladas, um pouco menos que a China, a segunda colocada, com 15 milhões. Os Estados Unidos lideram o ranking da produção, com 22 milhões de toneladas. Quando o assunto é exportação, o Brasil se destaca. O país é responsável por 39% do mercado global de carne de frango, tendo como maiores compradores a China, os Emirados Árabes Unidos, o Japão e a Arábia Saudita. Um dos fatores que colocam o Brasil nessa posição de líder em exportação de carne de frango é o rigoroso controle de sanidade, que mantém os aviários daqui livres de doenças como a gripe aviária, por exemplo. O mesmo não acontece em outras partes do mundo. Segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, o número de focos de gripe aviária está crescendo em diversos países. Esse mapa, com dados de fevereiro, mostra os pontos com maior concentração de casos. São 38 países com registros da doença. No mapa, é possível ver que o Brasil não possui nenhum foco. A presença do vírus da gripe aviária em vários países não está causando impacto na produção mundial de carne de frango. Mas nos Estados Unidos, que tem o maior número de focos da doença, 109 no total, cerca de 23 milhões de aves tiveram que ser abatidas nos últimos 2 anos como medida de controle da doença. E isso afetou outro importante setor ligado à avicultura, o da produção de ovos de galinha. E um dos reflexos imediatos dessa crise sanitária está sendo sentido no dia a dia dos consumidores norte-americanos. É o preço do ovo, que mais do que dobrou nos últimos meses. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Ivo Zution, que é brasileiro e atua como professor na Universidade de Nebraska. Ele fala sobre a dificuldade até de encontrar esse produto nas prateleiras. O americano não vive sem ovos no café da manhã. E o acesso está complicado. Aqui na região, no meio oeste americano, a gente consegue encontrar os ovos a preço de 6 dólares, 7 dólares a dúzia, o que é muito caro já, né? Normalmente o preço, né, antes desse surto da gripe aviária, girava em 2 dólares e 50, 3 dólares no máximo. Mas há regiões, né, que o preço do ovo a dúzia está mais de 12, 13 dólares, ou seja, 1 dólar por ovo. Tá muito caro. Ivo, e você também acompanha o mercado no geral, né? Esses impactos, então, que a influenza aviária teve a respeito aí do mercado da avicultura no geral. O que tem acontecido aí, o que vocês conseguem perceber em relação a essas medidas que os americanos estão tomando para consumir ovos? O impacto maior é na produção, é na oferta de ovos, né? E, inclusive, né, tem crescido bastante a importação ilegal, né, um mercado clandestino de ovos, principalmente vindo do México, pela fronteira no sul dos Estados Unidos. Né? Porque no México, por exemplo, né, os ovos estão bem mais baratos, então pessoas têm importado de forma ilegal esses ovos para os Estados Unidos e revendido a um preço muito maior. Né? Então, isso acaba impactando, né, e gerando um outro problema para a economia americana, né? Porque você acaba não tendo controle sobre essa situação.
Se em relação à gripe aviária, o Brasil está em uma situação diferente, bem mais segura e controlada que os Estados Unidos, por outro lado, existe uma semelhança entre os dois países. Por aqui, o preço dos ovos também aumentou. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, só em fevereiro a alta foi de mais de 15%, chegando a 23% em Curitiba e 22% em Porto Alegre. Essa semana, a ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgou uma nota esclarecendo que o aumento no preço do ovo é sazonal e sempre ocorre no período da quaresma. A associação destacou ainda que nesse ano houve outras situações que pressionaram o preço. A primeira delas foi a alta do milho, que é usado na alimentação das aves, e acumulou cerca de 30% de aumento desde julho do ano passado. Outro ponto é o calor extremo. De acordo com a BPA, há relatos de granjas com reduções de níveis de produtividade em torno de 10%. A associação também esclareceu que as exportações não impactaram na oferta interna de ovos, já que apenas 1% da produção brasileira tem como destino o mercado externo. Para a BPA, o volume é insuficiente para provocar efeitos na oferta. Nesta granja, em Nova Aurora, oeste do Paraná, que reúne 58 cooperados e produz 144 mil ovos por dia, o maior impacto foi provocado pelo calor. O diretor da cooperativa ressalta que a queda na produção ocorreu num período em que o consumo aumenta, o que provocou ainda mais reflexos no preço dos ovos. O aumento acontece em questão da oferta e da procura. A procura por si aumentou, a volta às aulas que aconteceu, a quaresma que começou, deu início, já se tem uma tradição de na quaresma consumir mais ovos, e a produção bastante reduzida por motivo do grande calor que aconteceu. Foi coisa assim meia fora do comum. Por exemplo, com isso diminui a produção e também aconteceu grande mortalidade de aves por este motivo do calor. Em meio a essas oscilações de mercado, a previsão é de que a produção de ovos no Brasil siga crescendo. Segundo o IBGE, em 2023 o país produziu 3 milhões e 400 mil dúzias. Em 2024 foram 3 milhões e 800 mil, um aumento de mais de 11%. Com as granjas seguindo à risca os rigorosos protocolos de segurança, a tendência é de que o setor se fortaleça cada vez mais, inclusive com o aumento nas exportações.